Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Como vocês sabem, nesse semestre nós estamos estudando a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E se você fosse, ou nós fôssemos traçar um pequeno outline, um pequeno esboço do que é a carta de Paulo aos Coríntios até agora, nós veríamos que do capítulo 1 ao 4, Paulo tratou sobre divisões na igreja. Depois, dos capítulos 5 a 7, ele tratou de problemas disciplinares, imoralidade, prostituição, disputas legais, casamento. E agora de 8 a 10, porque de 8 a 10 há um bloco único, em que Paulo está tratando de carne oferecida aos ídolos. Mas pode parecer que Paulo esteja tratando apenas desse problema, mas não. Ele está lançando bases teológicas profundas, muito mais profundas do que simplesmente comer ou não comer carne oferecida aos ídolos. Em todos esses pontos, o que nós não podemos deixar de perder o nosso foco ou perder o nosso alvo é que Paulo está sempre, em todos os momentos, apontando para o último capítulo, o capítulo 15, que antecede o último capítulo, onde Paulo está falando da nossa esperança, a ressurreição em Cristo Jesus, quando todo sofrimento, toda dor, toda lágrima será tirada do mundo e nós então reinaremos com o nosso Senhor. E é dentro dessa perspectiva de que nós estamos estudando toda uma carta e que nós não estamos pulando nada, é que eu gostaria de falar com vocês sobre esses capítulos de 8 a 10, onde o apóstolo Paulo trata sobre carne oferecida aos ídolos. Uma das coisas que a gente estava conversando agora no nosso PG tem pouco tempo, é que a gente gostaria de conversar, ou eu pelo menos gostaria de poder ter uma conversa com o apóstolo Paulo. Eu gostaria de perguntar a ele como é que ele deu conta, como é que ele aguentou, como é que ele conseguiu perseverar mesmo em meio a tantas adversidades. Porque a vida de Paulo e as circunstâncias em que Paulo esteve fazendo o seu ministério não foram fáceis. Se você se lembrar do que aconteceu com Paulo lá em Atos 14, na cidade de Listra, onde Paulo ele cura um aleijado de nascença na cidade. E se vocês se lembrarem do que aconteceu, ele não só curou aquele aleijado, como as pessoas entenderam que Paulo e Barnabé eram Zeus e Hermes. E aí começaram a levar oferendas àqueles dois sujeitos, achando que eles eram os deuses do Olimpo encarnados na frente deles. E o que é interessante é que Paulo rasgou as suas vestes e disse: não, eu sou homem como vocês, não façam isso. E foi dificílimo, eles continuaram insistindo, achando que Paulo e Barnabé eram deuses. Mas o que é interessante é que num dia ele está recebendo oferendas e as pessoas estão dizendo que eles são a própria encarnação de Deus. E no dia seguinte, ou pouco tempo depois, chegam judeus da parte de Antioquia e começam a reverter a mentalidade do povo a ponto de agora, na própria cidade de Listra, ele ser apedrejado. E ser arrastado para fora da cidade e colocado do lado de fora como se ele já fosse dado como morto. Num dia ele recebe oferendas, no outro ele é apedrejado e deixado à morte. Mas o mais interessante é que esse homem ele era teimoso e ele era perseverante, porque ele se levanta e ele entra de volta na cidade. Como é isso? E o que é impressionante é que quando a gente olha no versículo 19, ele está deixando a cidade, ele vai para as regiões vizinhas, para a cidade de Derbe. E no versículo 21, o que ele faz? Ele volta de novo para Listra. E a pergunta que eu gostaria de fazer a Paulo: como é que você deu conta? Como é que em meio a tantas adversidades você volta para pregar o evangelho para pessoas que ontem ou há pouco tempo atrás estavam querendo te apedrejar e praticamente te mataram? Como você tem coragem? De onde você tira essa força? Isso que eu gostaria de saber de Paulo.
Tem uma outra passagem bonita de Paulo em Atos 16, em que vocês devem lembrar, ele estava em Filipe, na Macedônia, e ele está se dirigindo à casa de oração, e todos os dias vinha uma menina que era endemoniada, e ela era explorada pelos seus senhores. Existia um espírito de adivinhação sobre ela, e ela era explorada pelos seus senhores, que diziam para ela que ela profetizasse e adivinhasse sobre a vida das pessoas, e eles ganhavam dinheiro com isso. E ela vê aqueles homens passando, e ela diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam a mensagem da salvação. E o que eu entendo é que quem está falando não são os espíritos, mas aquela menina. Aquilo é um pedido de socorro. Ela está dizendo: socorro, me ajudem. Eu estou aqui aprisionada por esses espíritos, eu estou aqui precisando de ajuda, e vocês trazem a palavra de salvação. E diz a palavra de Deus que Paulo se indignou dentro do seu coração e disse: no nome do Deus vivo, sai desse corpo que não te pertence. E ela se viu liberta. E o que aconteceu? O que aconteceu é que os senhores daquela menina, ou aquele senhor, ele simplesmente se levanta e diz: esse sujeito vai atrapalhar o nosso negócio. Esses sujeitos, esses judeus vieram até aqui, a gente tinha um negócio com essa menina, e agora a gente não tem mais a nossa fonte de renda. E geralmente quando acontece, quando a igreja que se levanta para ser voz profética no mundo, para se levantar contra a exploração, para se levantar contra a injustiça, para se levantar contra a desigualdade social, quando isso acontece no mundo, o que acontece? O mundo se levanta contra a igreja. E se levantaram contra o apóstolo Paulo e jogaram ele aonde? Numa palavra que a palavra de Deus diz, no cárcere inferior, que é uma palavra bonita para dizer na masmorra. Num local onde não há luz, não há água, é fétido, um telhado baixo, e ele está trancado num tronco. Isso depois de o açoitarem. Então o apóstolo Paulo está em carne viva, ele está num lugar horroroso, ele não tem onde se reclinar, ele está sem luz. E o que ele faz aquela noite? O que diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está orando e cantando e louvando a Deus. Eu queria saber de onde ele tira essa força, de onde ele tira essa motivação para continuar assim. E não para por aí, porque a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, e as portas se abriram, e as correntes se quebraram, e o carcereiro, quando acorda, diz: pronto, fugiu todo mundo. O que eu vou fazer? Ele desembainha a espada e diz: eu vou dar conta da minha vida, dar cabo da minha vida, porque justamente no meu turno os prisioneiros fugiram. E Paulo grita e diz: não faça isso, estamos todos aqui. As pessoas ficaram emocionadas e constrangidas pelo testemunho de Paulo, e permaneceram no lugar. E aquele carcereiro, ele aceitou o nosso Senhor Jesus, não só ele, como toda a sua casa. A pergunta que eu gostaria de fazer para Paulo é: Paulo, como você deu conta de aguentar isso? Como você deu conta de passar por tantas dificuldades e tribulações e ainda assim permanecer? E eu creio que o apóstolo Paulo dá a resposta para mim e a você em 2 Coríntios 5, no versículo 14, quando ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De forma que Paulo está dizendo para mim e para você que ele vive para Cristo Jesus, e o amor que Cristo tem por nós o constrange. De fato, nosso Senhor Jesus nos deu o exemplo em toda a sua vida. Ele jamais deixou de nos dar o exemplo de ir até o final, de prosseguir. Tem uma música que eu adoro e que ilustra muito bem isso. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, porque não me custa repetir, e a vocês é de bom proveito que eu conte de vez em quando uma mesma história. É aquela música do Gilberto Gil, Drão, vocês sabem, né? Ele era casado com a Sandrão, era a Sandra, a esposa dele, mãe da Bela e da Preta, e aí tem um momento em que ele diz: agora o casamento vai ter que terminar, não dá mais pra gente.
E ele começa a cantar para ela, ele faz uma música e canta para ela assim: olha só, não pense na separação, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus, mas o nosso amor é como um grão, tem que morrer para germinar. E o que eu entendo que Gilberto Gil esteja falando é aquilo que muita gente, várias vezes nós falamos nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, é que, olha só, eu não quero me sentir mais preso, eu não aguento mais, não está funcionando para mim, então é melhor que o nosso amor acabe, é melhor que esse relacionamento não continue. Isso é o que o mundo ensina, é isso que o mundo prega, é isso que o mundo tem dito para mim e para você. E veja o que Jesus diz para mim e para você. Ah, Lizardo, quantas vezes Jesus já não disse para mim: cara, tá difícil de conviver contigo. De novo, Lizardo, você fez aquilo. De novo você voltou ao estado que você sabia, eu achei que você já tinha vencido, eu achei que você já não estava mais fazendo essas coisas. Você voltou a padrões autodestrutivos que você sabe que são ruins para você, e você voltou a isso. Está difícil de conviver com você, cara. Acho que o nosso casamento não está funcionando. Mas para o nosso amor não acabar, para o nosso casamento não acabar, e para eu não ter que te matar, eu vou morrer. Eu morro por você. O nosso Senhor Jesus, Ele assume o meu e o seu lugar, para que eu e você possamos viver com Ele. Porque eu e você não merecíamos ter a vida e a comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então, se alguém precisa morrer, esse alguém é o nosso Senhor Jesus, que morre na cruz por mim e por você e toma o meu lugar. E é aí que vem a história. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu morro para mim e para minha carne, e agora eu vivo para Jesus. Eu respondo ao amor de Cristo, e agora eu vivo para o meu Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo já diz para mim e para você aquilo que eu e você já sabíamos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas a pergunta continua, meus irmãos. A pergunta que nós queremos tentar responder nessa noite é: como ele consegue tirar forças para continuar? De onde vem essa força de, em meio a adversidades, a problemas, a dificuldades, continuar? Pois eu acredito que a resposta esteja no texto bíblico que nós vamos ler nessa noite. Eu acredito que nós, se nos debruçarmos sobre o texto de 1 Coríntios, em 9, a partir do versículo 13, nós entenderemos de onde Paulo tira a força para continuar, mesmo em meio a dificuldades e aos problemas, a não desistir de correr a carreira que lhe foi imposta. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que abra nossos corações e as nossas mentes, versículo 19, para a palavra de Deus, para o texto bíblico que será lido nessa noite. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque embora seja... Vocês todos abriram? A gente vai projetar aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos santos da igreja de Corinto: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse ou esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Está falando dos gentios. Para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Esse é o texto bíblico dessa noite. Vamos orar e pedir a Deus que fale aos nossos corações.
Só uma coisa antes da gente orar, por uma questão de tempo não dá para ler tudo. Se pudesse, a gente lia do 8 até o 10, tá bom? Mas não dá. Então, mais um motivo da gente vir no pequeno grupo para estudar a Bíblia juntos, tá bom? Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus do universo, que o Senhor me dê forças, me sustente, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas fraquezas. Que eu seja um arauto digno. Que essa palavra venha para todos nós. Que a gente saia daqui edificado. Que a gente possa sair daqui fortalecido. Que seu nome seja engrandecido. É isso que eu te peço, Pai. Me esconde atrás da cruz e que teu Espírito Santo ministre as nossas mentes e os nossos corações nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu não posso deixar de estudar esse texto ou de expor esse texto com fidelidade se eu não traçar antes um pouco do contexto para que a gente possa compreender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Embora a gente já tenha visto isso, é importante repetir. O capítulo 8, o apóstolo Paulo abre com um propósito claro. Ele está respondendo uma carta que os coríntios escreveram para ele, ele está respondendo com relação a comer carne oferecida aos ídolos. É lícito ou não é lícito? É permitido ou não é permitido? E aqui ele começa a dar uma resposta para a gente. Mas antes de mais nada, eu e você precisamos entender o que está acontecendo em Corinto. Como acontece em vários lugares, e acontecia, por exemplo, até em Israel, as pessoas que eram donos de gado, etc., eles levavam o seu gado, o seu boi, o seu animal para o templo, para que ele fosse oferecido aos ídolos, para expulsar os demônios, para que a produção fosse guardada das pestes, das doenças e dos problemas. Então imaginem vocês que a carne então era quando ela era sacrificada e uma parte ficava com a pessoa que levou o seu boi, ou a sua vaca, ou a sua ovelha, etc., para ser sacrificado, e uma parte ficava com o sacerdote. Então a pessoa oferecia uma grande festa, chamava seus amigos, chamava sua família e comiam no próprio templo. Mas também uma parte ficava com o sacerdote. Imaginem vocês que naquela época onde não havia geladeira, não havia frigorífico, não havia como conservar, o que o sacerdote fazia com aquela carne excedente que ele mesmo não poderia consumir? Ele colocava à venda, não havia problema nenhum, carne de boa procedência, carne bem criada, e era vendida em preço acessível no mercado. Portanto, era muito difícil, praticamente impossível comer qualquer carne que não fosse oferecida aos ídolos. E aí vem o problema: comemos essa carne ou não comemos essa carne? É a pergunta que os cristãos da igreja de Corinto estão se fazendo aqui. E o que aconteceu pelo texto bíblico que nós lemos é que eles se dividiram em dois grupos. Existia um grupo, é a nomenclatura do apóstolo Paulo, existe o grupo dos fracos. E os fracos eram aqueles que acreditavam que não podemos comer em hipótese alguma. É o apóstolo Paulo que está falando. Eles preferiam ser vegetarianos e não comer, porque isso vai nos fazer mal, isso aí é carne oferecida aos ídolos, e se a gente comer isso vai fazer mal para a gente. E existia um outro grupo, o grupo dos fortes, nomenclatura do apóstolo Paulo, que diz assim: isso é bobagem. Existe apenas um Deus e só um Deus somente, foi Ele que criou todas as coisas, não existem esses deuses e não existem esses ídolos. Quando a carne é oferecida aos ídolos, ela não faz absolutamente nada, além de continuar sendo carne, e podemos comer com liberdade, não há problema algum. Vejam vocês que esse problema ele continua persistindo até nos dias de hoje, 2000 anos depois. Tem gente que se pergunta: vou lá na Bahia, tem uma banca de acarajé, a baiana ofereceu lá para não sei, eu não entendo muito disso, para Inhansã, não sei o que é, mas para Inhansã, posso comer ou não posso comer? Tem gente que diz, não pode, e tem gente que diz, qual o problema? Faz diferença alguma. Tem festa junina, posso dançar quadrilha ou não posso dançar quadrilha? Meu Deus, não sei. Posso me vestir de Papai Noel ou não posso me vestir de Papai Noel? E o coelhinho da Páscoa, é do demônio ou não é?
Vejam vocês que essas coisas continuam existindo na igreja de hoje. Qual é a resposta que o apóstolo Paulo nos dá a essas questões? Como o apóstolo Paulo trata esse problema? Pois a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o apóstolo Paulo, num primeiro momento, ele concorda com os fortes. Ele diz, realmente, a carne continua sendo carne, não há problema algum e não existem esses ídolos. Então vamos supor que alguém pegue ali um satanista, feiticeiro, vem aqui na nossa igreja, está amarrado, vem aqui na nossa igreja, aí tem um pote com pão de queijo, aí o cara olha para aquilo e diz assim, eu conjuro lá os sei lá o que da vida, e o Exu Caveira vai entrar nesse pão de queijo. Aí ele diz, agora come. Eu posso comer? O que aconteceu com esse pão de queijo? A resposta do apóstolo Paulo, não é a minha, continua sendo pão de queijo. E estando limpinho, não há problema algum para comer. E não vai fazer mal nenhum, porque continua sendo pão de queijo. Então eu posso comer. Aí o apóstolo Paulo diz, pera lá, não é bem assim. Porque o conhecimento infla, palavras do apóstolo Paulo, mas o amor edifica. E aí o apóstolo Paulo começa a traçar para mim e para você bases teológicas mais profundas sobre como deve ser a nossa ética ou como nós devemos viver. Ele começa a traçar alguns exemplos e diz assim, vamos supor que você vá no açougue e compre carne oferecida aos ídolos e leve para a sua casa e coma lá na sua casa. Tem problema? Nenhum. Mas vamos supor que você vá num jantar e alguém te oferece carne oferecida aos ídolos e não te fala absolutamente nada. Tem problema? Nenhum. Mas e se ele falar, isso aí foi oferecido aos ídolos, não queria te falar não, mano. Não coma. Porque o apóstolo Paulo começa a dizer, tem gente que passou a vida inteira na idolatria acreditando nesses ídolos. E passou a vida inteira adorando esses ídolos e acreditando nesses ídolos, e não é porque eles se converteram que de um dia para o outro eles vão deixar de acreditar nisso. E você pode ser pedra de tropeço ou fonte de escândalo para o seu irmão que ainda é fraquinho na fé. Então, se o seu irmão vira para você e diz, isso é carne oferecida aos ídolos, o que é melhor você fazer? É melhor você se abster. Todas as coisas me são permitidas, eu posso, mas não me convém. Aí ele diz para mim, e você, por exemplo, você pode ir lá no templo, e aí estão oferecendo aquelas coisas no templo, e aí você está lá junto com as pessoas, porque você foi convidado, você pode participar disso? Poder, você pode, mas não convém. Por quê? Porque pode vir um seu irmão e olhar você fazendo isso lá, e porque ele ainda é fraco, e porque ele pode pecar por sua causa, é melhor que, por zelo ao seu irmão, porque você pode servir de pedra de tropeço a ele, é melhor que você se abstenha disso. E o apóstolo Paulo termina então esse texto dizendo para mim e para você, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Isso é como ele encerra o capítulo 8. Mas quando você vira a página, vira aí a página, olha aí na Bíblia. Quando você vira a página e vai para o capítulo 9, parece que Paulo começa a falar um negócio que não tem nada a ver com a história. Está mudando de assunto. Parece. Porque ele começa a dizer, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Tem gente falando por aí que eu não sou apóstolo, mas para vocês eu sou. E vocês são o selo do meu apostolado, porque eu preguei o evangelho para vocês e vocês se converteram por causa do meu testemunho. Então para vocês eu sou apóstolo, não sou? E o que isso tem a ver com a história? Parece que Paulo está mudando de assunto, mas ele continua exatamente no mesmo assunto, ele não mudou. O apóstolo Paulo está dizendo assim para mim e para você o seguinte, eu sou apóstolo, e vocês sabem que eu sou apóstolo. Tem gente que diz que eu não sou, mas eu sou.
E eu podia, porque sou apóstolo, fazer como os outros apóstolos e pedir sustento a vocês. Eu podia pedir dinheiro a vocês. E podia dizer para vocês que vocês me sustentassem e bancassem as minhas despesas quando eu venho aqui. Mas eu jamais pedi. Por quê? Porque talvez os coríntios perguntassem assim: quem você pensa que é para dizer o que a gente pode comer ou não pode comer? Ao que Paulo responderia: eu sou alguém que vivo o que eu prego. E o mesmo princípio que eu estou aplicando aqui para vocês, eu vivo. Porque eu poderia ser pedra de tropeço, e eu podia pedir para vocês dinheiro para que vocês me sustentassem, mas eu prefiro trabalhar, porque para não ser empecilho a vocês. O próprio apóstolo Paulo responde para mim e para você: mas nós nunca usamos o direito de que nós somos apóstolos, ao contrário, tudo que nós fizemos foi para não ser obstáculo algum ao evangelho de Cristo Jesus. Eu e Barnabé, eu faço tendas, Barnabé tem o seu ofício, e nós poderíamos fazer como Pedro, que tem até as despesas da sua esposa são sustentadas pelas igrejas, até os apóstolos são sustentados pelas igrejas, mas eu, para não ser pedra de tropeço para vocês, é assim que eu acho. E a pergunta que a gente pode fazer para o apóstolo Paulo é: então, por que ele prega? Qual é o motivo do apóstolo Paulo pregar? E a resposta está no versículo 15. E na tradução de A Mensagem está perfeita. Quero deixar claro para vocês, esse é o apóstolo Paulo falando, que eu nunca peguei nada para mim e eu não estou escrevendo para exigir nada. Prefiro morrer a permitir que duvidem de mim ou questionem meus motivos. Então, qual é o motivo do apóstolo Paulo pregar o evangelho de Cristo Jesus? Se proclama a mensagem, não é para ganhar alguma coisa. Eu sou impelido a fazer isso. Eu fui comissionado por Deus para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E porque Deus me mandou pregar o evangelho, eu obedeço. É uma questão de obediência. E como isso se aplica a mim e a você, e aqui eu quero que você comece a entender, porque nós também passamos por coisas assim. Existem momentos na nossa vida que nem sempre você vai acordar de manhã e vai dizer: bom dia, meu amor, minha querida, minha ajudadora. Nem sempre a sua esposa vai acordar, olhar para você nos olhos e vai dizer: é o homem que Deus colocou na minha vida. Não. Vai ter momentos na vida da gente em que a gente vai passar por problemas difíceis, dores e dificuldades. Porque nenhum casamento consegue ser perfeito o tempo todo. A família doriana, ela não existe sempre, o tempo todo. Tem filho que é difícil e dá trabalho. Tem pessoas que dão trabalho, existem colegas de trabalho que são difíceis. Existem pessoas que são difíceis de perdoar. Mas Deus manda a gente perdoar. E Deus manda a gente amar a nossa esposa. E Deus manda a gente amar o inimigo. E Deus manda a gente amar os nossos filhos. E Deus manda a gente amar o nosso marido. Então a gente faz porque a gente obedece. E nessas horas que é difícil, de onde é que a gente tira a força? Eu entendo que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você nesse texto. Porque se você olhar para esse texto, no versículo 22 ele diz para mim: por quê? Para de alguma forma, é a primeira resposta do apóstolo Paulo, salvar alguns. No versículo 23 ele vai dizer para mim: por que, Paulo, você continua e persiste? Para participar do evangelho. E no versículo 24 ele vai responder para mim: para alcançar o prêmio, a coroa da vida. E é sobre essas três respostas que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Então vejam vocês, eu estou na introdução da pregação. Mas eu vou tentar ser rápido. Para de alguma forma alcançar alguns. Veja o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, é que eu e você precisamos e devemos entender as motivações das pessoas que são pecadoras, que estão ao nosso redor, que são difíceis. Nós jamais devemos nos dirigir às pessoas de cima para baixo, mas ao contrário, como se nós também fôssemos pecadores, tão carentes do amor e da graça de Deus como qualquer um.
O que eu entendo que o apóstolo Paulo esteja falando para mim, quando ele diz que se fez aos que tinham lei como se ele mesmo estivesse debaixo da lei, ou que ele se fez aos que não têm lei como se ele mesmo não estivesse debaixo da lei. Quando ele diz isso, ele diz para mim e para você que eu e você devemos entender as motivações das pessoas, entender a cultura desse mundo em que nós estamos e devemos ser capazes de estabelecer diálogo com elas. Não é papel nosso da igreja fazer muros, mas estabelecer pontes. Acho que um dos exemplos mais bonitos que a gente vê na Bíblia é aquela história de um fariseu que chamou Jesus para jantar, e ali tinha uma mulher de má fama que se coloca por trás de Jesus e quebra um vaso de nardo puro, um perfume caríssimo, e começa a chorar e ungir, ou untar aquele pé de Jesus. E aí o fariseu que tinha convidado Jesus diz assim: se esse homem fosse realmente profeta, jamais deixaria essa mulher tocar nele. E Jesus conhecia o coração daquela mulher. E uma das coisas que eu e você precisamos fazer é deixar que as pessoas nos toquem, deixar que as pessoas se aproximem de nós como elas estão. Não julgar as pessoas pelo que a gente acha que elas são, mas que elas são tão carentes do amor de Deus como eu e você. Mas meu amor, meus irmãos, aqui está amor. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que aqui nesse texto bíblico o apóstolo Paulo fala uma coisa que é de chamar a atenção. Eu me fiz de tudo para com todos para salvar alguns. Veja que o apóstolo Paulo é realista. Eu não vou salvar a todos, eu nem tenho a pretensão de salvar a todos, eu não tenho condição de salvar a todos, eu vou só salvar alguns. O apóstolo Paulo sabe disso. Acho que a melhor ilustração sobre isso, e aí entra o amor, é de um autor que escreveu Louco Amor. É um pastor chamado Francis Chan. Se você não leu esse livro, deveria ler, é muito bacaninha. Francis Chan é um excelente pregador, e eu acho que a melhor ilustração que eu tenho sobre isso, sobre a gente tentar ser tudo, mas só alcançar alguns, foi me dada por Francis Chan. Porque ele conta uma história muito bonita. Ele foi criado pela sua avó. A sua avó saiu de Xangai, criou os 2 netos nos Estados Unidos, e ela era talvez a pessoa mais importante da vida dele. E esse homem, ele se converteu, e ele estava na universidade quando ele recebeu a notícia que a sua avó, que já estava doente no hospital, ela tinha tido morte cerebral. Eles iam desligar os aparelhos e só estavam esperando ele chegar lá. Então ela já estava morta, já estava num estado de morte cerebral. Eles só precisavam agora desligar o aparelho, e ele chegou no hospital, encontrou o seu irmão no hospital, encontrou a sua avó e foi lá se despedir. E num daqueles gestos de alguém que está desesperado, vendo alguém que não se converteu e precisa se converter e que é importante para ele, ele começa a pregar o evangelho para sua avó, que não pode ouvi-lo, na esperança de que Deus fizesse um milagre. E ele começa a pregar: vó, você precisa aceitar Jesus. Vó, você precisa aceitar Jesus. Se você entendeu o que eu estou falando, dá um sorrisinho, mexe um dedo, faz alguma coisa. Vó, você precisa aceitar Jesus, porque é vida ou morte. Há um único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, e você precisa entregar a sua vida a Ele, caso contrário você vai para o inferno. E ele começou a chorar. A esperança dele é que Deus fizesse um milagre na vida daquela senhora, e Deus não fez. E ele disse assim: eu cheguei a querer jogar minha Bíblia longe. Deus não fez. E eles desligaram o aparelho e foram para o funeral da sua avó. Um tempo depois, o seu irmão virou-se para ele, que era alguém que se dizia convertido. Talvez gente assim como a gente, vai na igreja todo domingo, canta no coral, participa do louvor, é gente boa, mas não é crente de verdade. Diz assim:
eu achei que eu acreditasse. Eu achei que eu era convertido. Eu achei que eu entendia quem Jesus era e o que Ele fazia por nós. Mas vendo você chorando diante da nossa avó, aí eu entendi. Pela primeira vez na vida, meu irmão, eu entendi que é vida ou morte. E há pessoas que estão morrendo. E eu também vou para o inferno. E eu quero dizer para você, eu me converti. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero casar com a minha noiva. Estou enrolando ela faz tempo. Eu quero viver para Cristo. Não quero mais ter uma vida de pecado. Eu quero viver para o nosso Senhor Jesus. O que eu entendo que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você, e que Francis Chan me ensinou, é que eu e você vamos pregar e vamos tentar convencer algumas pessoas do Evangelho de Cristo Jesus, e muitas continuarão mortas, e permanecerão mortas, e não ouvirão a palavra de Cristo Jesus, e você vai gritar com elas, e você vai chorar por elas, e você vai subir no monte por elas, e você vai jejuar por elas, e elas continuarão mortas. Mas existirão pessoas que vão ouvir o seu testemunho, e vão ouvir a sua palavra, e serão salvas por Deus. E é isso que o apóstolo Paulo pede para mim e a você a fazermos, a entendermos que nós seremos tudo em todos para salvar alguns. E graças a Deus que eu sou calvinista, mas não muito. Graças a Deus porque eu não sou desses que acreditam que Deus escolhe uns e outros não. Eu ainda sou desses que acredita que Jesus, que o nosso Senhor Deus quer salvar a todos e levar todos ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Tem uns presbiterianos gritando aqui de raiva, mas por dentro, porque presbiteriano não fala. Mas, meus irmãos, eu também tenho algumas certezas no meu coração. Uma das coisas é que eu tenho certeza é que aqueles que são de Jesus não se perdem, jamais se perderão. Eu vejo na Bíblia, a palavra de Deus, no momento em que Jesus está lá em Jerusalém e os judeus viram-se para Jesus e dizem: se tu és o Cristo, diga-nos abertamente, não nos deixe nesse suspense. Qual é a resposta de Jesus para aqueles homens? A resposta de Jesus é: mas eu já disse. E quantas vezes eu não disse para vocês que eu sou ungido do Senhor? Quantas vezes as minhas obras não atestam que eu sou ungido do Senhor e vocês não creram? Sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu acredito nisso com todas as minhas forças. Eu acredito que aqueles que são de fato ovelhas de Jesus, eles seguem a Jesus, eles abandonam os seus maus caminhos, eles deixam o pecado que as oprime, elas se convencem de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem reservas, elas seguem a Jesus. Elas se afastam do mal e seguem a Jesus. Eu creio nisso. E eu creio com todas as minhas forças que existem pessoas que precisam ouvir você falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus precisa do seu testemunho, precisa do meu testemunho. Eu e você precisamos pregar esse evangelho para que as ovelhas de Jesus ouçam a sua voz, a voz de Cristo, e o sigam.